A primeira grande lição que a psicanálise tem a nos oferecer em relação às relações interpessoais, a como a gente pode lidar melhor com as pessoas de forma geral, com amigos, familiares, cônjuges, colegas de trabalho, a primeira grande lição é seja mais compreensivo. A psicanálise descobriu, os psicanalistas descobriram na sua experiência clínica que o nosso comportamento sofre a influência de fatores inconscientes, de pensamentos inconscientes, de fantasias inconscientes, medos inconscientes. O nosso comportamento, a nossa fala, sofre a influência desses elementos inconscientes. Então, não necessariamente quando alguém faz algo com você que você não gosta, que você se sente ameaçado, que você se sente irritado, não necessariamente ao fazer isso, essa pessoa está tendo controle sobre o que ela está fazendo. Ela está tendo consciência plena sobre as motivações que a levaram a fazer aquilo, sobre as possíveis consequências daquele ato que ela está fazendo em relação a você. Não necessariamente a pessoa tem essa consciência, e ainda que ela ache que tenha essa consciência, não necessariamente ela está tendo uma percepção objetiva dessa realidade. Ela pode estar sofrendo a influência de determinados fatores inconscientes e, nesse sentido, se você leva esse pressuposto em consideração, você se torna automaticamente uma pessoa mais misericordiosa, mais compreensiva. Você começa a ter mais paciência com as pessoas. De repente, numa discussão de relacionamento, por exemplo, que você está tendo aí com o seu namorado, com o seu marido, com a sua esposa, de repente aquela pessoa tem uma reação intempestiva, aparentemente incompreensível. Por exemplo, a pessoa, diante de uma discussão, você fala determinada coisa e a pessoa começa a chorar. Começa a ter uma crise de choro e você não consegue entender porque, do seu ponto de vista, aquilo que você falou não deveria motivar aquela reação. No entanto, a pessoa tem uma crise de choro. E aí você se pergunta o que pode ter acontecido e, no final das contas, nem você e nem a própria pessoa têm controle sobre aquela reação. Pode ser muito bem que aquilo que você falou evocou naquela pessoa uma determinada lembrança inconsciente, evocou naquela pessoa um determinado pensamento inconsciente, uma memória traumática, e isso levou essa pessoa a ter essa crise de choro. Às vezes a pessoa pode dizer para você, eu não sei por que isso está acontecendo, mas depois que você falou tal coisa, eu tive essa reação e uma reação absolutamente incontrolável. Então a gente tem uma tendência herdada da nossa tradição ocidental de sempre imaginar que as pessoas têm total consciência sobre aquilo que elas estão fazendo. Então, se ela fala determinada coisa para você, é porque ela quis falar exatamente aquilo. Se a pessoa faz determinada coisa com você, é porque ela quis fazer aquilo voluntariamente. E isso não é verdade. A psicanálise demonstrou isso e a literatura psicanalítica evidencia isso com uma fartura imensa. Nós não temos controle total sobre os nossos comportamentos, sobre as nossas falas. Estando cientes disso, nós nos tornamos mais compreensivos. E nesse vídeo eu quero apresentar para você mais duas lições da psicanálise que nos ajudam a melhorar as nossas relações interpessoais. Para você que não me conhece, o meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista, tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. A segunda lição que a psicanálise nos ensina e que pode nos ajudar a melhorar as nossas relações é a seguinte: nem sempre é com você. A psicanálise descobriu um fenômeno muito curioso que o Freud, pai da psicanálise, chamou de transferência. A transferência é um processo inconsciente que acontece com todos nós e que consiste na reprodução de padrões infantis de relacionamento. Quando nós somos crianças, nós nos relacionamos, sobretudo com as pessoas da nossa família nuclear, não é isso? Pai, mãe, irmãos. E como nós somos crianças, nós ainda estamos muito vulneráveis
ao impacto dessas primeiras relações. Nós estabelecemos, sem perceber, de maneira inconsciente, padrões de relacionamento com determinadas figuras importantes da nossa infância. Então, por exemplo, você pode estabelecer um padrão de relacionamento com a sua mãe marcado pelo medo. A sua mãe pode ter sido uma pessoa excessivamente dominadora, controladora, muito agressiva. Você se sentia frequentemente, quase o tempo todo, amedrontada na relação com essa mãe. E ao mesmo tempo você percebia a sua mãe como uma figura assim muito ameaçadora. Resultado, você pode acabar levando para a vida adulta esse padrão de relacionamento que foi constituído na relação com a sua mãe. Você leva isso para a vida adulta e reproduz esse padrão de relacionamento com outras pessoas, que não necessariamente serão parecidas com a sua mãe. Então você pode estar no seu relacionamento e enxergando o seu namorado como se ele fosse tão ameaçador quanto era a sua mãe. Esse é o fenômeno da transferência. Então você enxerga o seu namorado como um cara ameaçador, perigoso, e nada daquilo está acontecendo de fato na realidade. Ou seja, o seu namorado não é de fato um cara ameaçador, perigoso. Logo, você não deveria, na realidade, se sentir ameaçada por ele. Todos esses sentimentos são resultantes de um processo transferencial. Nesse sentido, sabendo disso, ciente de que isso pode acontecer, nós podemos ficar mais atentos aos nossos relacionamentos e estarmos sempre nos perguntando: será que tem uma transferência acontecendo aqui? Será que de fato essa pessoa é da maneira como eu estou enxergando que ela é? Será que as reações emocionais que eu tenho em relação a essa pessoa são justificáveis? Elas estão apoiadas na realidade ou elas são resultantes de uma transferência que eu estou fazendo sem saber? E do outro lado, nós podemos também nos perguntar em relação àquilo que vem do outro para nós, ou seja, as transferências que o outro faz para nós. Então pode ser, por exemplo, que o seu namorado seja excessivamente ciumento com você. E aí você pode se perguntar: mas espera aí, eu não dou motivos para que esse sujeito seja tão ciumento comigo. Eu não tenho comportamentos que levem esse sujeito a ter base suficiente para imaginar que eu possa traí-lo. Por que que isso está acontecendo? Pode ser que o seu namorado esteja transferindo para você um padrão de relacionamento marcado pelo ciúme que foi constituído lá na infância. De repente, esse seu namorado se sentiu extremamente enciumado em relação a uma irmã, em relação à própria mãe, e trouxe esse padrão de relacionamento para a relação com você. Gente, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que a gente pode estar fazendo transferências e o outro também, as nossas relações ficam mais leves. Porque você pode entender que no final das contas, aquela reação, aqueles sentimentos, aqueles pensamentos ou fantasias que o outro tem em relação a você, não tem a ver exatamente com você. Ou seja, você não precisa se preocupar em provar o tempo todo para o seu namorado que você não é alguém de quem ele precise desconfiar, porque não tem nada a ver com você. Considerar essa possibilidade pode dar ensejo a boas conversas, conversas sobre a história de vida de cada um, e nos ajuda também a sermos mais tolerantes com o outro. Sabendo que o outro pode estar tendo aquelas reações emocionais em função de uma transferência, você para de se defender do outro. E a terceira e última lição é: todo mundo está fazendo o melhor que pode. Existe um conceito muito importante na psicanálise que é o conceito de mecanismo de defesa. O mecanismo de defesa é uma operação psicológica, um processo psicológico que nós utilizamos na maioria das vezes de maneira inconsciente para nos protegermos, para protegermos o nosso eu da experiência da angústia, da experiência da ansiedade. E a experiência da angústia e da ansiedade sempre aparece em nós quando o nosso eu se encontra numa situação de ameaça, de perigo. Então, por exemplo, você se percebe, a percepção que você tem do seu eu, você se percebe como uma pessoa extremamente honesta. Você gosta de se perceber dessa forma. É assim que você quer se enxergar. Mas aí, de repente, você não é um santo, de repente você se percebe tendo
desejos ou até de fato fazendo determinadas coisas que não são exatamente honestas. Ora, esse desejo de fazer uma coisa desonesta, ou até esse comportamento mesmo desonesto, entra em contradição, vai de encontro à imagem que você tem de você. Vai de encontro a essa percepção de si como uma pessoa honesta. Essa contradição, por sua vez, esse conflito, levará você necessariamente a experimentar angústia, a experimentar ansiedade. Você vai se dar conta de que você não é santo, de que você não é perfeito, de que você tem contradições. Você vai se sentir ameaçado por você mesmo, por essa parte de você mesmo que tem desejos desonestos ou até tem comportamentos desonestos. E aí, para se proteger dessa angústia, para se proteger dessa ansiedade, você pode lançar mão de um mecanismo de defesa. Você pode, por exemplo, recalcar, reprimir esse desejo desonesto ou a memória do comportamento desonesto que você teve. Você pode simplesmente deletar isso da sua consciência e continuar vivendo a sua vida como se aquilo nunca tivesse acontecido. Um outro mecanismo de defesa que você pode utilizar é a projeção. Você pode, ao invés de reconhecer que você tem desejos desonestos ou agiu de maneira desonesta, você pode projetar isso no outro. Você pode começar a acreditar que, na verdade, são as outras pessoas que são desonestas. Você é perfeito. Você pode lançar mão também de uma formação reativa. Como é que funciona a formação reativa? Você exagera o comportamento que é exatamente o oposto daquele que está presente em você e que te faz se sentir ameaçado. Então você percebe em você um desejo desonesto. Isso leva você a se sentir ameaçado porque você não quer se perceber dessa forma. Então, para compensar a existência desse desejo, para se defender dele, você começa a se tornar uma pessoa não só honesta. Você pode se tornar uma pessoa legalista, por exemplo, que não consegue avaliar dentro dos contextos o que pode e o que não pode ser feito. Você se torna uma pessoa moralista. Eu estou explicando para você alguns dos mecanismos de defesa para mostrar para você que todos nós fazemos uso desses mecanismos. Todos nós estamos buscando proteger a nossa autoimagem, todos nós estamos buscando proteger o nosso ego de determinados desejos, inclinações que nós consideramos perigosos e ameaçadores para nós mesmos. Todos nós estamos fazendo isso, ou seja, todos nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para lidar com todas essas questões que acontecem dentro de nós. Às vezes, nós não nos defendemos necessariamente de desejos que entram em contradição com a nossa imagem. Às vezes, nós nos defendemos de determinadas memórias traumáticas vindas de situações que nós passamos na infância. Há pessoas que podem se tornar, por exemplo, extremamente submissas ao controle dos outros, buscando fazer tudo aquilo que os outros querem, porque inconscientemente elas acreditam que se elas tiverem esse comportamento camaleônico, esse comportamento de se adaptar ao desejo do outro o tempo inteiro, elas estarão protegidas de vivenciarem uma experiência tão aterrorizante quanto a experiência que elas vivenciaram porventura na infância. Na infância, uma pessoa como essa pode ter lidado com um pai muito agressivo, que não permitia a ela se manifestar, se expressar de maneira espontânea. Então ela acaba utilizando essa postura camaleônica de vou me adaptar a tudo que os outros querem, vou agradar todo mundo, vou fazer tudo que o outro deseja, não vou dizer não a nenhuma demanda do outro. De repente o sujeito pode utilizar isso como defesa, porque ele acredita que se ele se manifestar, se ele se expuser, se ele falar aquilo que de fato ele deseja, ele vai sofrer algum tipo de punição, ele vai sofrer algum tipo de ataque, porque foi isso que aconteceu quando ele era criança. Então nós estamos sempre fazendo o melhor que nós podemos, gente. Quando você entende isso, quando você entende que está todo mundo se defendendo no final das contas, você se torna uma pessoa mais paciente, mais tolerante, mais compreensiva. No fim das contas, essas 3 lições, elas podem ser resumidas na primeira. Entendendo que todos esses processos acontecem conosco, entendendo que nós somos influenciados por fatores inconscientes, que as nossas relações podem estar sendo contaminadas por processos transferenciais e que nós
estamos o tempo todo fazendo uso de mecanismos de defesa. Quando a gente entende tudo isso, nós nos tornamos mais misericordiosos, mais compreensivos, mais tolerantes com o outro. E eu tenho certeza que relações marcadas por mais tolerância, mais compreensão, por mais empatia, são relações mais saudáveis. Bom, essa pequena aula que eu acabei de ministrar aqui para você é só um aperitivo, é só um tira-gosto do que você pode encontrar lá na Confraria Analítica. Se você deseja se aprofundar em tudo isso que eu falei aqui e conhecer muito mais sobre o universo da psicanálise, você precisa estar na Confraria. A Confraria Analítica é uma escola de formação teórica em psicanálise, mas ela não é destinada só para pessoas que estão fazendo formação psicanalítica, que estão atuando ou desejam atuar como psicanalistas. A confraria é para qualquer pessoa interessada em psicanálise. Então, se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar, quer conhecer melhor sobre a psicanálise, o seu lugar é na Confraria Analítica. Participando da confraria, você vai ter acesso a todo o nosso acervo de mais de 300 horas de aulas já disponíveis e mais 2 aulas novas toda semana. Uma aula ao vivo, que acontece toda segunda às 8 horas da noite. Essa aula fica gravada. E uma aula mais curta, gravada na sexta-feira, sobre algum tópico, algum conceito, algum autor importante do campo psicanalítico. Para ter acesso à confraria analítica, você não vai precisar desembolsar milhares de reais, como eu acho que você está imaginando aí. Não, você vai pagar apenas uma mensalidade no valor de R$ 49,99, ou se você preferir, você já pode fazer um plano válido por um ano, no valor de R$ 497, que na prática você ganha 2 mensalidades gratuitamente. Para fazer a sua assinatura e se juntar aos meus mais de 2.000 alunos lá na Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. Bom, e antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz, em que eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece no consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. Gente, é praticamente esse segundo e-book um mini curso de introdução à teoria psicanalítica, só que em formato de texto. Para você ter acesso a esses 2 livros digitais, é só clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever aqui no canal, faça um comentário sugerindo temas para os próximos vídeos e, por favor, compartilhe esse vídeo. É utilidade pública, gente. Entender esses processos que foram descobertos pela psicanálise pode, de fato, alterar as nossas relações interpessoais para melhor. Então compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos de WhatsApp. Eu encontro você então no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.